O tempo de carregamento diário de calorias afeta o apetite e as respostas de fome sem alterações no metabolismo energético em indivíduos saudáveis com obesidade? A hora que comemos interfere na quantidade de peso que perdemos? Estudos recentes de intervenção dietética em humanos sugerem que a hora do dia em que uma grande refeição é consumida pode influenciar na eficácia da perda de peso. Tudo indica que a utilização de calorias varia ao longo do dia, com as calorias consumidas pela manhã sendo utilizadas com menos eficácia do que as calorias consumidas à noite, resultando em maior gasto energético. Em relação à ingestão e assim possibilitando uma perda de peso mais efetiva. Esses estudos sugerem que as calorias ingeridas em diferentes momentos do dia têm efeitos diferentes na utilização de energia, levando à perda de peso diferencial. De fato, quando animais experimentais são alimentados com uma dieta rica em gordura durante o dia, o horário errado, para roedores noturnos, eles se tornam obesos apesar de consumirem a mesma quantidade de energia em relação aos alimentos durante o escuro. Até onde sabemos, estudos aplicando medidas objetivas em humanos para examinar o papel do tempo e da distribuição de calorias na perda de peso não foram conduzidos. Uma maneira de examinar isso é um RCT, altamente controlado em humanos, no qual todos os alimentos e bebidas são fornecidos pelo laboratório e o EE é medido objetivamente usando a técnica de água duplamente marcada, DLW. Na figura A, fala sobre o desenho do estudo. Antes de iniciar o estudo, os participantes passaram por uma triagem para verificar se estavam aptos para participar. Os participantes elegíveis foram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu a dieta para a perda de peso pela manhã, já o outro grupo recebeu a dieta para a perda de peso à noite. Durante um período de linha de base, todos os participantes receberam uma dieta padrão. Após o período de linha de base, os participantes receberam a dieta específica para a perda de peso. A quantidade de energia fornecida nas dietas foi diferente da quantidade fornecida durante o período de linha de base. Durante todo o estudo, a ingestão de energia foi mantida com base nas refeições fornecidas e nos registros diários de alimentação. O peso corporal dos participantes foi avaliado 3 vezes por semana. O gasto energético diário total foi medido usando um método chamado água, duplamente marcada ao longo de 4 semanas de cada dieta para a perda de peso. Outras medidas foram realizadas na última semana de cada fase da dieta. Já na figura B, fala sobre o diagrama de consórcio. O diagrama mostra quantos participantes foram incluídos no estudo, desde o início até o final. Algumas pessoas podem ter desistido durante o estudo ou não terem sido incluídas, por algum motivo. Além disso, algumas medidas só foram realizadas em um pequeno número de participantes. Na imagem 3, os dados apresentados são resultados de uma pesquisa ou estudo e estão expressos como médias. O estudo foi realizado utilizando uma amostra de 30 indivíduos. Quando se menciona que as médias que não compartilham um subscrito são significativamente diferentes, significa que as médias que possuem as letras diferentes, por exemplo, média A e média B, são estatisticamente distintas entre si, com uma diferença estatisticamente significativa, o que indica que não ocorreu por acaso. O valor indica que o nível de significância é considerado para determinar se as diferenças são estatisticamente significativas. Em seguida, são mencionadas as abreviações, como PAD, pressão arterial diastólica, EL, carregado à noite, OMAIR, modelo de avaliação da homeostase da resistência à insulina, ML, carregado pela manhã, RMR, taxa metabólica de repouso, PAS, pressão arterial sistólica, SED, erro padrão da diferença média entre pares ao comparar mais de 2 tratamentos, TDEE, gasto energético diário total, medido pelo DLW, e TEF, efeito térmico dos alimentos. Essas abreviações se referem às diferenças variáveis ou fatores
que foram medidas ou analisadas nesse estudo. Por exemplo, PAD é a pressão arterial diastólica, que provavelmente foi medida em cada indivíduo do estudo. Por fim, menciona-se a AWBA1C, estimada a partir de dados CGM. Isso significa que o valor de AWBA1C, um marcador de controle glicêmico em pacientes com diabetes, foi estimado a partir de dados coletados pelo CGM, que é um dispositivo que monitora continuamente os níveis de glicose no sangue. Isso indica que o estudo utilizou dados do CGM para estimar o valor da AWBA1C. Foi observado que as pessoas que fizeram 3 refeições ao longo do dia, em um formato de dieta de médio a longo prazo, ML, apresentaram menor sensação de fome e maior sensação de saciedade em comparação com um grupo que fez refeições em um formato de dieta de 3 refeições equilibradas, EL. Isso indica que a dieta ML pode suprir o apetite de forma mais eficaz, levando a uma redução na ingestão de calorias nas refeições do almoço e jantar. Essa supressão do apetite pode contribuir para uma maior perda de peso quando se segue na dieta ML. Vários estudos em humanos mostraram que o apetite segue um ritmo circadiano natural, com uma maior sensação de fome durante a noite, independente dos horários de vigília e da ingestão calórica. No entanto, foi sugerido que a sensação de saciedade em relação aos alimentos pode ser maior durante o início do dia, em comparação com o final do dia. Em condições normais de alimentação, especificamente no Reino Unido, a ingestão de calorias aumenta à medida que o dia avança, devido a refeições ser maiores e intervalos de tempos mais curtos entre as refeições. Nas imagens 4, na imagem A é a perda de peso ao longo das dietas de perda de peso de 4 semanas. Na imagem B, TDEE é a média ao longo das 4 semanas de dieta, ML e EL. Na imagem C, RMR, método no final de cada fase da dieta. As médias foram estimadas usando a nova hierárquica modelos lineares mistos. Após o café da manhã, em uma dieta de tamanho de refeição médio ao longo prazo, ML, observou-se que a resposta do hormônio grelina, que aumenta a fome, foi significativamente menor em comparação com café da manhã em uma dieta de tamanho de refeição equilibrado, EL. Além disso, os hormônios PYY, GIP e GLP-1, que aumentam a sensação de saciedade, foram significativamente maiores após o café da manhã, ML, em comparação com o café da manhã, EL. Ao avaliar o esvaziamento gástrico usando um teste respiratório com isótopo estável, foi observado que o tempo necessário para a metade da refeição esvazia do estômago foi mais rápido após a refeição de café da manhã menor com a dieta EL. Em comparação com a refeição maior do café da manhã na dieta ML, essa diferença foi medida ao longo de um período de 6 horas e a refeição maior da dieta ML excedeu esse período de medição. Além disso, a taxa metabólica de repouso, RMR, foi medida no final de cada fase da dieta. Os valores médios foram estimados usando um método estático chamado ANOVA, hierárquica, modelos lineares mistos. Os valores expressos como média mais sem erro de padrão média. As bases com letras diferentes indicam os valores são significativamente diferentes.
Os termos EI, EL, ML, RMR e TDEE se referem ao consumo de energia carregado à noite, carregado pela manhã, taxa metabólica de repouso e gasto energético diário total, especificamente. Na imagem 5, na imagem A, foram registradas pontuações médias de apetite em avaliações de apetite ao longo de 3 dias consecutivos, no final das dietas ML e EL. Essas avaliações foram feitas por hora, utilizando um método chamado avaliação de apetite de vida livre. Os scores de apetite foram comparados entre as duas dietas. Na imagem B, os scores de apetite também foram medidos ao longo de 3 dias consecutivos, mas dessa vez utilizando uma escala chamada Escala Analógica Visual, VAS. Essa escala consiste em marcar uma linha de 0 a 100 mm para indicar o nível de apetite. Os participantes preencheram essa escala ao acordar e em seguida a cada hora até a hora de dormir. Os scores de apetite foram comparados entre as dietas ML e EL. Já na imagem C, além das avaliações ao longo de 3 dias, também foram realizadas medidas de apetite durante o dia do teste em laboratório. Os participantes preencheram a escala analógica visual imediatamente antes do café da manhã e a cada 30 minutos pelo resto do dia. As primeiras 6 horas após o café da manhã foram passadas em uma unidade de nutrição humana. E depois disso, os participantes retornaram às suas rotinas normais de vida livre e retomaram as refeições em seus próprios horários pré-determinados. A pontuação do apetite foi calculada usando uma fórmula que leva em consideração a fome, a saciedade, o desejo de comer e a expectativa de consumo. Essas pontuações de apetite foram comparadas entre as dietas ML e EL. Os valores apresentados são as médias das pontuações de apetite com o erro padrão da média SEM. Um valor de P 0,05 indica a diferença estatisticamente significativa entre as dietas ML e EL. EL se refere à dieta carregada à noite, enquanto a ML se refere à dieta carregada pela manhã. EVA significa escala analógica visual. Já na imagem 6, na imagem A, os hormônios do apetite medidos ao final de cada fase da dieta, amostras colocadas antes de 0 horas e 2 horas após a refeição do café da manhã, valores expressos como média 100 barras com letras diferentes são significativamente diferentes. P 0,05. Já na imagem B, esvaziamento gástrico medido usando 13, teste respiratório de ácido octanoico, mostrando como excreção cumulativa do conteúdo do estômago ao longo do tempo. EL carregado à noite, ML carregado pela manhã. Nosso estudo é o primeiro estudo de dieta controlada a medir com precisão todos os componentes do TDEE para avaliar diretamente os efeitos de carga calórica matinal e noturna. Nossos dados mostram que a diferença no EE não contribui para as diferenças do balanço energético e na perda de peso com injeção de calorias, ML, durante um período de 4 semanas em indivíduos saudáveis com obesidade.